Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Augusto Ildefonso da Silva, diretor de Relações Institucionais da Alshop. É um prazer tê-lo conosco. Da mesma forma, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Muito obrigado. O que é a Alshop? A Alshop é uma entidade que tem mais ou menos 25 anos de vida, tá? Ela surgiu mais ou menos junto com a Abrace. A Abrace é a Associação Brasileira de Shopping Centers e a Alshop surgiu por interesse dos lojistas, Associação Brasileira de Lojistas de Shopping. Hoje, nesses 25 anos, nós conseguimos ter um leque de associados muito grande. Por quê? Porque todo shopping center tem 60% a 70% do espaço ocupado por microempreendedores, que são a grande maioria de nossos filiados. Tá? Que coisa boa! Ótimo, ótimo. E a gente tenta cada vez melhor atendê-los da melhor forma possível nas suas necessidades, seja em relação ao próprio shopping, seja em relação às autoridades municipais, estaduais e federais. Que bom. E eminentemente focado na área do comércio, né, que são dentro do shopping para vender direto ao consumidor. Bom, agora que nós já sabemos o que é o shopping, o senhor é o diretor de Relações Institucionais, nos conta como é que está o movimento dos shoppings nesses primeiros meses de 2024 comparado com 2023. Olha, nesses primeiros meses de 2024, a expectativa que a gente tinha antes de iniciar 2024 era um pouco mais pessimista do que aconteceu. Então, realisticamente, as atividades foram num crescente maior do que a expectativa que se tinha ao final de 2023. Tanto é que em janeiro a gente teve um crescimento de 3,3% e no fevereiro um crescimento de 3,0%, o que dá um bom índice por causa da economia brasileira que está meio estagnada. Empregos, embora melhorando, mas ainda tem uma faixa de desempregados muito grande, que inibe o consumidor, juros altos e grande parte da família estamos endividadas. Então, basicamente, esses três fatores conjuminados, eles atrapalham um pouco o desenvolvimento. Por isso que a gente diz que esses dois índices, 3% e 3,3%, foram extremamente satisfatórios para o mercado. E dá uma expectativa, concluindo, que a gente possa ter, dependendo do Dia das Mães, um segundo semestre melhor do que se esperava também ao final de dezembro de 2023. Eu imagino que a Alshop deve ter uma projeção, uma expectativa do que deve acontecer esse ano, a nível de vendas, etc. Qual é a projeção, ainda expectativa para 2024? Olha, a gente continua levando a projeção para 2024, aquela que foi analisada isso e estudada no final de 2023. A gente, naquela época, tinha uma expectativa de crescer de 1,5% a 2%. E hoje, pelo desenvolvimento de janeiro e fevereiro, a gente está um pouquinho mais otimista. A gente acredita que 2024, pelo menos, cresça de 3% a 3,5% o ano, tá? De crescimento sobre 2023. E 2023 não foi um ano bom. Então, numa base ruim, nós vamos ter um crescimento ainda pequeno em função do que era o crescimento de shoppings antes da pandemia. Quais são os maiores desafios para que haja uma retomada? O shopping sofreu muito com a pandemia? Olha, durante a pandemia, principalmente no período da pandemia, o shopping sofreu demais. Nunca tivemos uma vacância superior a 3,5%, 4%. E na pandemia chegamos a 10%, 10,5%. Vacâncias são lojas vazias, esvaziadas, vendidas, tá? Sim. Então, aquele microempreendedor ou empreendedor de pequeno porte, que é o tutor, que é o dono da loja pequena, muitos não se aguentaram, porque realmente o período de vacas magras foi bastante grande. E a gente teve esse quadro nefasto. Agora, esse quadro tem melhorado, tá?
Hoje nós estamos já com uma vacância muito mais próxima do que era anterior ao shopping, não chegamos a ela ainda, mas estamos caminhando para isso. E outro fator fundamental que moldou o consumidor durante a pandemia, foi que durante a pandemia, se você está preso em sua casa, tá? As pessoas quando saíam para comprar uma compra, é porque aquela compra era determinante e necessária, não era por impulso de jeito nenhum, como o shopping gosta de ter. Então as pessoas ficavam na pandemia 20 minutos no máximo dentro do shopping. E antes da pandemia ficavam 1h30, 1h40. Por que ficavam 20 minutos? É importante dizer. Porque a pessoa ligava, começou a usar mais a internet, o consumidor, para saber, eu vou comprar uma camisa. Então eu vou nas lojas de camisa, aquelas que eu conheço, e vejo onde tem o preço menor via internet. Definido o preço e a loja, eu pego meu automóvel, vou até aquele shopping, compro e saio. Então o tempo de permanência ficou bastante curto, tá? O que inviabilizava outras vendas por impulso que o shopping sempre promoveu, claro, isso, tá? Claro. Promoveu. Isso está voltando a ter agora. Então, desses 20 minutos que se ficava na pandemia, hoje já está se ficando 40, 50 minutos, o que é uma boa notícia, tá? Claro, está melhorando, uma boa notícia. Agora, ao que se atribui isso? Na sua avaliação, menos medo de pandemia, menos medo de contágio, ou é um ambiente propício, agradável que o shopping disponibiliza para a sociedade? Olha, em relação ao que tem motivado isso, um fator, uma propaganda excepcional que os shoppings fizeram foi que durante a pandemia, os módulos de segurança sanitária que os shoppings adotaram foram criados no Hospital Sírio-Libanês, que é excelência em atividades médicas, tá? É verdade. Então, isso trouxe para o shopping, mesmo naquele período de incerteza, uma segurança bastante boa. Até porque não se viu nessa época shoppings transmitindo pandemia, Covid, nada disso, tá? Felizmente. Felizmente. Então, isso trouxe para ele, para o consumidor, não, lá eu posso ir porque eles são extremamente sérios quanto a isso. E a segunda coisa que é fundamental também, é que os shoppings, com a vacância que teve, como eu falei há pouco, tá? Os shoppings tinham que preencher esses espaços vazios. E entraram novos segmentos de mercado. Escolas de língua, faculdades, postos de saúde. Então, uma série de coisas que não tinham, loja de conserto de roupa, era uma coisa que não tinha. Isso leva o cliente a toda hora no shopping. Área de serviço. A área de serviço ela cresceu demais. Tá? Que bom. Então, isso ajudou, esses dois fatores aliados ajudaram a ressuscitar o shopping. Hoje, qual o tempo médio que as pessoas estão ficando no shopping? Que o tempo de permanência aumentou, mas aumentou para o quê? 40, 50 minutos? Por enquanto nós estamos em 50 minutos, mas com um sonho, até com uma expectativa de que isso volte a crescer, porque ela tem crescido dos 20 para os 50 minutos num tempo bastante curto. Então a gente acredita que essa aceleração vai continuar existindo ainda, tá? Por tudo que eu te falei há pouco. Claro. Segurança do consumidor dentro de um ambiente de shopping, o lugar aprazível que o shopping é, sim, cada vez mais ele se preocupa com o bem-estar do cliente, a segurança do cliente. Sim. Tem gente que fala, puxa, mas tem assalto em shopping. Mas se você for ver o assalto em shopping, existe, mas é pouquíssimo. Comparativamente. O bandido, o ladrão, o espertalhão, entre as opções que ele tem, não vai ser o shopping a primeira de forma nenhuma, tá? Então ele ainda é tolhido de entrar no shopping por causa da própria segurança que o shopping faz sem nenhum alarde. O que é ótimo. O que é ótimo. O que é bom, né? Da segurança para as pessoas. Agora, quais são os grandes desafios hoje colocados para os shoppings? Existe uma crença de que haverá uma menor movimentação de pessoas, ou a crença que haverá uma maior movimentação de pessoas comprando ou não comprando, ou só visitando o shopping? Quais são as expectativas na avaliação da... Olha, um temor que se tinha com a pandemia, sim, é que, como eu falei há pouco, o consumidor preso em casa começou a pesquisar pela internet, sim, buscar no shopping.
Então o consumidor se tornou um técnico em pesquisa de internet. Tá? Da mesma forma, os lojistas pequenos que ainda não acreditavam muito na internet se viram obrigados a se profissionalizar na internet. E hoje, qualquer loja que você veja no shopping, ela tem um serviço de internet. E o que aconteceu com isso? Muita gente pensa, quando entra um novo sistema de compra, o anterior cai demais. Pelo contrário, um agrega o outro. Sempre foi assim. Claro. E a internet está agregando um movimento ao shopping porque ela ficou aliada à loja. Tá? Então, o lojista tem, dentro da sua loja, na sua vitrine, no shopping, promessas boas, ofertas boas, para que aquele cliente, como eu disse, foi comprar determinado já, ele possa sair com uma coisinha a mais, ou daquela loja que ele foi, ou de uma loja vizinha. Isso em função da movimentação dele dentro do shopping. O trânsito dele internamente no shopping, não tem dúvida. E o shopping faz esse trânsito, ele ser extremamente racional e emocional. Claro. A emoção no shopping é uma coisa posta todo dia à prova. E se não for assim, o shopping não sucumbe, mas fica estagnado. Que bom. Agora, nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Nossa última pergunta é: o shopping no Brasil, ele segue o modelo europeu, ele segue o modelo americano? Qual é o modelo que se segue ou ele não segue nenhum modelo? Olha, fundamentalmente ele segue o modelo americano, só que cada vez mais, pela própria especialização do shopping brasileiro, no consumo brasileiro, ao cliente brasileiro, ele está se tornando um shopping nacionalisticamente brasileiro, sem ter muita coisa do americano ainda, tá? Então, quando se fala hoje, até saiu uma notícia há poucos dias, que nos Estados Unidos os shoppings estão diminuindo de tamanho ou fechando alguns, aqui não acontece isso. Ano passado nós inauguramos mais 6 shoppings, estamos com 628 shoppings no Brasil. Que coisa boa. Luiz Augusto e Ildefonso da Silva, nós queremos agradecer muito a sua participação. Tomara que a sua projeção de crescimento da economia se concretize, que o Brasil prospere, trazendo saúde e alegria para os empresários, para os shoppings, para os consumidores, para a sociedade e para o Brasil. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!